quase chegamos no nosso terceiro episódio. Nadima, terceiro episódio não, terceira temporada. Nadima, quem diria? Já se passaram, eu sou ruim de matemática, mas nove meses? É isso, Nadima, que nós estamos aqui? 3 temporadas, cada temporada é um trimestre, então 9 meses. Vai nascer agora, então. Vai nascer. E vai nascer mesmo, porque esta temporada a gente vai iniciar com um tema, com matemática. Nadima, que temática é essa que a gente vai começar? Eu acho que eles pensaram no momento que a gente está vivendo, porque a Bíblia fala assim: vocês vão ouvir rumores de guerras, vão ouvir sobre fome, vão ouvir um monte de coisas. E daí, nessa temporada, a gente vai falar assim: por que a gente está ouvindo todas essas coisas? Será que vai piorar alguma coisa neste mundo? Eu acho que isso é muito importante a gente saber, conhecer qual é o plano de Deus. Eu amo, e falo assim, ó, de novo, tá, Esther? Vai ser uma temporada cheia de amor. Sabia que ela ia falar isso. É difícil entender algumas coisas, porque algumas coisinhas vêm sendo faladas e ditas de uma forma que às vezes a gente não enxerga, assim, na lata, mas Deus quer mostrar para a gente de uma forma especial. Então você não pode perder nenhum episódio para você entender qual é a vontade de Deus, o caminho que Ele já traçou e que já está acontecendo. Pensa assim numa linha de tempo e as coisas vão acontecendo. Então vai ser sensacional. Vai ser. E nesta temporada tem tema bom, tem a temática muito boa, tem assuntos, cada semana um melhor do que o outro, e tem mulheres em ação aqui conosco. Nessa temporada, nesse episódio, nós temos 2 mulheres que nunca tinham vindo aqui. Tô gaguejando tudo hoje, gente, que isso? Começar com Fabi, que não é a Fabi da temporada passada, que teve uma Fabi com a gente, mas você, Fabi, de onde que você é? Do que você vive? Do que você respira? Conta pra gente. Se apresente. Nós temos coleção de Fabi, né? É verdade. Porque todo mundo tem uma Fabi aí que conhece, né? Então, eu sou mais uma Fabi aí. Bom, eu sou de Sorocaba, São Paulo. Eu sou mãe, tenho 45, quase 46 anos. Eu trabalho como diretora de escola numa escola municipal, né? Uma escola pública aqui em Sorocaba. E estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um tema muito interessante. É isso aí, Fabi, seja bem-vinda e é um prazer ter você com a gente. E dona Rafaela, a nossa Rafa, quem é você? De onde que você é? Conta tudo pra gente, Rafa. Olha, falar da onde eu sou é complicado, viu, Esté? Porque eu sou carioca, criada no Espírito Santo e moradora de Minas Gerais. Então eu sou um pouquinho de cada coisa. Mas atualmente moro em Belo Horizonte e atualmente eu trabalho online e presencialmente como terapeuta sistêmica, atendendo 99% mulheres. Que legal. Eita, que o time desta semana está bem forte, hein? Meninas, antes da gente começar a falar do tema, falar do que a gente vai conversar, vamos fazer uma oração para iniciar? Rafa, você ora, por favor? Sim, oro sim. Vamos curvar nossas frontes? Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, pedimos neste momento a atuação do Santo Espírito de Deus na nossa mente e no nosso coração. Iremos abrir a Tua palavra, ó Pai, que o Senhor nos instrua para que possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quem já ouviu falar sobre as 3 mensagens do Apocalipse? Em filmes, em novelas, a gente já ouviu falar até sobre os 3 cavaleiros do Apocalipse. E as 3 mensagens, já ouviram falar? Rafa levantou a mão que sim, Nadima sim, a Fabi também. E é sobre isso que a gente vai falar nesse trimestre inteiro. Nesta temporada, nós vamos falar sobre um assunto delicado, mas é um assunto real, um assunto cheio de esperança. E como a Nadima falou, cheia de amor. Eu gosto muito de usar a expressão esperança, a Nadima de amor, mas no fim vocês vão ver que é tudo isso. Nós abordaremos com frequência palavras e expressões sobre o grande conflito, o selo de Deus, remanescentes, dragão, mulher, cetro de ferro, filho do homem e as 3 mensagens do Apocalipse ou as 3 mensagens angélicas.
tudo isso, nós vamos ter aí, deixa eu ver, 3 encontros nesse trimestre para falar sobre esses assuntos. E no bate-papo desta semana, nós vamos falar de um tema que eu gosto demais, gente, que é algo recorrente em tudo eu coloco: escolhas, livre-arbítrio. Mas a gente vai falar também sobre vitória, sobre o cuidado e o amor de Cristo, sobre guerra e sobre obediência. Olha quantas coisas a gente vai falar nesta semana e durante todo o trimestre. E para iniciar, eu quero ler um texto que está em Apocalipse 12, versículo 17, que diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Veja, tudo que eu falei aqui é o que está na Bíblia. Usei algumas expressões aí puramente da Bíblia. Vamos conversar sobre isso? E, Fabi, vamos estrear esse episódio, essa temporada com você. Fabi, eu gosto muito desse assunto de livre-arbítrio, de amor, de liberdade, de escolha. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito bacana esse tema, eu acho que é um tema muito importante, porque, na verdade, o livre-arbítrio e a escolha é um tema fundante da teoria de Deus, né? Porque, assim, ele nos criou para sermos livres. Olha que bacana. A gente, hoje em dia, vive uma sociedade aí que luta pela liberdade disso, liberdade daquilo, mas a primeira pessoa que lutou pela liberdade foi o nosso próprio Deus. Então, isso, assim, é um elemento fundante mesmo daquilo que Deus espera de nós e quer para as nossas vidas, que nós sejamos livres. E desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, desde que a gente nasce até o momento que a gente fecha os olhos, a gente está fazendo escolhas. O tempo todo a gente faz escolhas. E quando a gente faz determinada escolha, a gente acaba desescolhendo todas as outras, né? Quando eu escolho comer maçã, eu acabo não escolhendo comer todas as outras frutas. Então, escolhas faz muita importância na nossa vida, define muitas coisas na nossa vida. Tem um livro que é do Max Lucado, que eu sou apaixonada pelo Max Lucado, chamado Por que Te Amo? É um livro infantil. Mas tem uma parte assim que do livro que o personagem principal ele é questionado do porquê que ele deixou o rapaz escolher a coisa errada, né? Aí esse personagem que se chama Shaddai, ele fala assim: porque eu quero que ele fique na aldeia porque ele quer ficar e não porque ele tem que ficar. Olha que coisa mais incrível. Então, assim, a escolha, e nesse caso, né, do Apocalipse, a escolha por Deus, por Jesus, tem que ser algo dentro de nós, que nasce dentro de nós, porque nós queremos estar com Ele, não porque nós temos que estar com Ele. A gente tem total liberdade para isso, de escolhê-lo ou não. Que Deus maravilhoso, né? Deus que nos ama a ponto de falar assim, ó, eu vou continuar te amando, se você me amar ou não, se você me quiser ou não. E é a sua escolha. Se você não me quiser, eu não posso te obrigar a ficar comigo. Lindo isso, né? Ele é o que melhor levanta a bandeira da liberdade. Fabi, você usou 2 expressões, uma que eu gosto muito, que eu vou repetir, que ele nos libertou para sermos livres. Mas você usou uma outra expressão, eu não vou saber repetir com precisão. Eu queria que você repetisse. Que quando nós escolhemos algo, a gente Desescolhe as outras coisas. Que forte isso e que lindo isso. E que responsável isso, né? Uma responsabilidade muito grande. Fabi, eu iniciei aqui o nosso bate-papo usando algumas expressões assim que aparentemente não tem muito a ver com a nossa história, mas eu até iniciei também com um texto bíblico. O que significa dragão, mulher, filho do homem, cetro de ferro, nesse assunto que a gente está trazendo a partir de hoje, aí, a partir dessa semana? Faz uma junção do nosso assunto, da nossa temática com essas expressões. Só vou voltar um pouquinho na escolha,
que você falou, né, que a gente trouxe, ela nos traz uma total responsabilidade sobre sobre nós mesmos. Nós somos responsáveis. Então, essa temática de responsabilização, ela é muito importante para Deus. Por isso que ele nos deixa livre, né? Porque nós somos seres responsáveis, tá bom? Mas agora, é muito interessante, né? Parece até que a gente está fazendo aí um filme da Disney, né? Porque daí tem dragão, daí tem a mulher, daí tem não sei o quê, daí tem um cetro, né? Mas, assim, ele acaba utilizando alguns elementos para a gente poder entender, na verdade, uma mensagem que estaria escondida por um tempo, né? E ela vai ser revelada, e é por isso que é Apocalipse, né? Que ele vai acabar nos revelando, e é interessante que com a leitura a gente vai sendo revelado a essa mensagem e a todas essas questões. E o que acontece, então? Quando a gente está falando em dragão, geralmente o dragão, em qualquer filme, não é o cara bonzinho, né? A não ser no Shrek, né? Então, assim, geralmente o dragão, ele personifica o quê? O mal. E na Bíblia, ele também, Deus também utiliza do dragão para a personificação dessa pessoa, que é o mal, né? Que é o inimigo de Deus e que a gente acaba aí chamando ele de Satanás. Então, o dragão é a própria pessoa que acaba aí entrando em luta com essa mulher, né? E essa mulher que a gente vê nesse tema, nesse texto do Apocalipse, ela acaba sendo quem? Ela acaba sendo exatamente a pessoa que esse dragão se opõe. E quem que é a pessoa que o dragão, o mal, se opõe aqui na Terra? Aos seres criados por Deus, a sua igreja, né? Não só criada por Deus, mas aquela que escolhe fazer a vontade dele, né? Então, assim, a mulher nesse texto são todos os indivíduos que escolheram estar do lado de Jesus, que escolheram seguir de verdade a sua mensagem. Essa é a mulher, né? É a igreja. E o filho do homem, né? Que a gente também falou sobre ele, também está ali no verso que a gente leu. O filho do homem, Jesus mesmo utiliza essa expressão para falar sobre si. Então, se ele próprio utilizou para falar sobre si, ele já deu a resposta para a gente, né? Ele é o filho do homem. Ele é aquele que veio na Terra para tentar nos ensinar qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas e que, se a gente seguir, se a gente quiser, se a gente escolhê-lo, ele volta para nos buscar. E se a gente não escolher, ele também vai voltar. Mas aí, sem estar conosco, né? Ou melhor, sem nós estarmos com ele. Entender isso, essa linguagem mais figurada que Deus utiliza, como até um enigma. Então, a gente tem lá o dragão como sendo o próprio inimigo de Deus, Satanás. A Fabi, ela falou de Jesus que venceu, o cetro que representa o poder, e representa mesmo, né? A gente já vê filmes aí desses antigos, que quando o rei aponta o cetro, alguma coisa muito de especial vai acontecer e tal. Isso significa poder. Aí ela frisou muito, Rafa, sobre a questão que Jesus é o grande vencedor. Rafa, não me interprete mal. Não me interprete mal e me explica uma coisa. A gente sabe que Jesus é o grande vencedor, a gente sabe que ele peleja por nós e que a nossa batalha já está ganha por ele. A gente sabe isso teologicamente. Será que a gente sabe na raça mesmo? Naquele momento que a gente está assim, com um problema muito sério, que a gente está entristecido, como que a gente pode trazer para a nossa vida prática essa realidade? Não é só essa ideia, essa realidade de que Jesus é o vencedor e a gente vence também. Olha, que pergunta ótima. Eu não poderia tirar essa pergunta da minha cabeça, assim, essa resposta apenas da minha cabeça. Eu queria pedir aqui
para que vocês pudessem estar acompanhando a leitura, de 2 versículos para a gente dar esse respaldo bíblico nessa pergunta, que é lá no livro de Apocalipse, né, que é o livro que a gente está estudando, no capítulo 12, o versículo 10. Vou ler só um versículo por enquanto, diz assim, na minha tradução: então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui pronto, embasou que Cristo venceu e Satanás foi expulso, ele foi derrotado. Agora a pergunta da Esther, ela é mais específica. Como que eu vivo hoje, crendo e vivendo nessa vitória? E aqui o versículo 11, ele nos dá essa resposta, que diz assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra dos testemunhos que deram, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, aqui, eu crer que Jesus é vitorioso, eu preciso viver esse testemunho de vitória, mesmo diante da morte. E aqui entra um versículo que a gente conhece muito, né? Como cristão, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, é muito, assim, utópico até a gente falar, nossa, somos vitoriosos, Jesus morreu e vencemos. Mas aqui o versículo, ele nos exorta a vivermos este testemunho. E tem uma coisa interessante que diz, né, que eu ouvi esses dias, eu queria até dividir aqui, que fala assim, que a gente pode até aprender alguma coisa com o diabo. Por quê? Porque ele já sabe que perdeu e ele acorda todo dia disposto a fazer o que é necessário para nos tirar do eixo, mesmo sabendo que foi derrotado. E muitas vezes a gente, diante da palavra, reconhecendo que Jesus venceu a morte eterna, a gente se comporta como se fôssemos perdedores. A gente desiste ao invés de resistir, né? O que Tiago 4:7 nos diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, aquele que acredita na vitória de Cristo, ele acorda disposto a todos os dias resistir, porque a vitória já nos foi dada. Eita, muito, muito bom, Rafa. Ô, Rafa, me fala uma coisa. Tem uma expressão que fala que homens e mulheres foram confrontados como uma escolha. O que isso significa dizer? Olha, eu vou voltar até um pouquinho no que a Fabi falou, né, no começo. Porque quando a gente foi colocado ainda lá no Jardim do Éden, de frente ali para uma questão que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente foi nos dado algo que a Fabi falou brilhantemente aqui, né? A escolha, que foi um presente de Deus para nós. Hoje, a partir da morte de Cristo, esse direito à escolha que foi nos tirado lá no Éden, a partir do pecado, o homem estava condenado à morte. Mais cedo ou mais tarde ele ia morrer, uma questão de tempo. Agora, com a morte de Cristo, nos devolveu, então, o direito de escolha. E todos os dias eu preciso tomar a decisão. Eu vou escolher viver esse testemunho que a palavra de Deus me exorta diante da morte de Cristo, me comportar como um salvo. Se eu acredito que eu sou salva, eu não posso viver de qualquer maneira. Eu preciso viver como uma mulher que foi salva pelo sangue de Cristo. Ou escolher não estar seguindo o caminho da salvação, que é o quê? O caminho da perdição eterna. Então, não existe meio termo, Esther. Não existe muro nesse caminho. Ou eu estou vivendo em prol da minha vida eterna, estou aqui me preparando para estar na terra que foi me prometido, ou eu vou viver como alguém que tem raízes aqui nesse mundo. E eu queria abrir um parêntese aqui, que uma alegoria, uma história que nos traz, falando um pouco sobre isso, né? E aqui traz essa questão da mulher, é que Esther, o livro de Esther, que conta a história, né, da Radassa, que virou Esther, o significado de Radassa, para quem não sabe, é arbusto. E Esther significa estrela. E eu sempre gosto de fazer essa comparação, por quê? Porque Deus pegou uma mulher que estava presa aqui à visão deste mundo, que era arbusto, e colocou ela para ser uma estrela. E esse é o ideal que Deus quer para nós. Deus quer nos tirar
as raízes deste mundo, não quer que a gente seja arbusto, ele quer que a gente floresça, que a gente frutifique, ele quer que a gente cresça, que a gente olhe de cima, que a gente tenha essa visão do todo, da eternidade, ele quer que a gente brilhe, que a gente seja estrela. Então, escolher hoje é escolher a salvação ou a perdição. Simples assim. Ai, Rafa, que coisa linda que você falou, fiquei emocionada. Até porque eu me coloquei no papel de Esther, né? Será por quê? Rafa, e quando você falou, deu essa ilustração com a história de Esther, eu fiquei pensando no cuidado de Deus, né? Deus tirou uma órfã do nada lá, como você falou, do arbusto, escondidinha para brilhar. Esse cuidado de Deus para conosco, em meio a tantas perseguições, porque Radassa, ela viveu, Esther também viveu um momento de perseguição, Radassa um momento de muito sofrimento, tal. E esse cuidado de Deus para conosco é algo que nos encoraja, né? E é um assunto tão gostoso para a gente tratar como mulheres e para mulheres. Fala um pouquinho sobre isso, sobre esse encorajamento que a gente recebe do Senhor ao pensar nesse cuidado. Eu queria também, Esther, aproveitar e ler mais um versículo aqui da Bíblia para a gente poder falar um pouquinho sobre isso que você está trazendo, que é o versículo 14 do mesmo capítulo que a gente estava lendo, que diz assim: mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Eu não vou entrar aqui nos méritos, né, de explicar no profundo o que significa esse tempo, mas foi o período aí, brevemente, que a igreja passou por essa perseguição, que nós conhecemos historicamente, né? Mas aqui a Bíblia fala que Deus estava sustentando a mulher. Então, o tempo inteiro, quando a gente lê Apocalipse, apesar de ser um livro que deixa a gente meio assustado, a gente acha termos como esse, que Deus declara apoio, declara cuidado, declara que está nos sustentando. O tempo todo, Deus está cuidando de nós. Muitas vezes a gente não percebe isso, porque assim como o salmista disse, né, poeticamente, nós andamos pelo vale da sombra e da morte aqui neste mundo. O tempo todo nós estamos nos deparando com esse vale, mas nós precisamos lembrar que Cristo está conosco, nós não precisamos temer, porque o vale existe sim, mas nós estamos ali com ele. E eu gosto de pensar o seguinte, que a diferença de nós, mulheres, seres humanos, homens, que estão sob o cuidado do Senhor, não é que a gente não vai cair, mas quando a gente cai, a gente não cai no chão, a gente tem alguém para nos amparar, a gente cai sobre as mãos do Senhor, e ele está ali para nos dar, para nos acolher, para dar tudo o que a gente precisa. Então, esse é o cuidado que o Senhor tem com a gente. Não é que as quedas não virão, mas em meio às quedas, Ele estará ali para nos acolher, para enxugar as nossas lágrimas e para renovar o nosso ânimo. Assim como essa mulher no deserto, né? Ela esteve ali no deserto, que Apocalipse traz. Cristo era o oásis, e Cristo, ele quer ser o meu oásis hoje, ele quer ser o seu oásis hoje, ele quer ser o momento de descanso, o momento de recuperar as energias em meio a tantas situações que a gente passa de dificuldade. Às vezes a gente tem a ilusão que a gente não tem, que a gente, a partir do momento que ser cristão, que tomar a decisão, não vai acontecer mais nada na minha vida. Mas não foi isso que a palavra de Deus nos prometeu. Disse o quê? Que no mundo tereis aflições. Olha que, né, que pesado. Mas o versículo continua: tem de bom ânimo, porque eu venci já para você, eu já venci tudo que precisava ser vencido. Você só precisa ter bom ânimo, ter alegria mediante as provas, porque isso aqui é um tempo curto. O que são 80 anos comparados com a eternidade? Então é só um tempo muito curto que a gente vai passar aqui para vivermos um período de cuidado eterno do nosso Senhor para conosco. Que lindo. Nádima, você tinha razão, era sobre amor mesmo, né, Nádima? Tá sem som, Nádima? Não tem como, né? Ter essa visão especial desse amor é incrível. E sabe o que eu fico pensando? Tanta gente tem medo de estudar o Apocalipse, até a Rafa falou, é um livro da Bíblia, assim, que causa um certo medo. Mas vamos pensar, tem medo as pessoas que têm medo é que não conhecem, porque é o puro amor, é uma esperança linda. A gente está falando de cuidado de Deus e a gente está com base em qual livro? O livro de Apocalipse. Quer dizer, então, que não vai ter zumbi andando para lá e para cá, não vai ser assim. A gente vai ter uma escolha, né?
às vezes a gente tem preocupações sobre dizer esse apocalipse. Apocalipse significa revelação de Deus, revelação do amor de Deus. Ele quis dizer em outras palavras para que a gente pudesse entender a sua vontade. Eu não sei quando vocês eram crianças, se vocês brincavam daquela língua do P, epeupu, epestopoupu. Eu falava isso numa rapidez, e daí não era todo mundo que entendia. Era uma pena que eu não usei isso para falar inglês, alemão, etc., né? Mas era muito rápido, porque só quem conhecia entendia. Então, gente, esses 3 meses, você vai ficar assim, ó, expert nessa língua apocalíptica. Você vai conhecer a revelação de Deus. E na revelação de Deus, existem, lá no Apocalipse, são 22 capítulos, mas tem alguns capítulos que são de uma revelação com uma profundidade muito grande. Então, o Apocalipse 12, ele fala da sua igreja, da mulher, daquela noiva, e no 17 vai falar da outra mulher, tá? Mas a gente chega lá depois. É importante a gente saber como ele se revela. Então, sempre que pensar Apocalipse, como que Deus está revelando para mim? É para mim isso daí. E daí, nesse verso que você falou, que é 12, 17, e eu já coloquei aqui, ó, o meu post-it. Tcharam! No post-it que eu coloquei, Apocalipse 12, 17, tem 2 coisas muito importantes que vão acontecer para esse povo que é o remanescente. Então, agora eu vou chegar no remanescente. Remanescente, ele foi usado em mais ou menos algumas ocasiões na Bíblia, mas uma ocasião foi quando José, ele sai, né, ele é vendido pelos seus irmãos, mas depois ele busca o povo, que era o seu povo, que então era o remanescente, e eles voltam, e eles foi um povo salvo, vamos dizer. Então, esse remanescente é o que fica, é o que sobrou, são os últimos, tá? Desculpa, mas eu vou usar uma expressão, nós somos os remanescentes hoje de uma Covid, entenderam? Nós sobramos, nós ficamos aqui, muitos não ficaram. Então, acho que deu para entender quem são os remanescentes. No fim, a Bíblia também usa uma expressão de peneira. Peneira é aquele objeto cheio de furinhos, vão colocar objetos ali, a gente sacode e alguns ficam em cima. Então, quem é o remanescente? Para Deus recolher, são os que vão estar por cima. E eu venho de novo no post-it. Quem é o remanescente? Ali tem 2 atividades que eles vão fazer. 2 coisas que eles vão entender e que eles vão guardar. E no próprio texto, então, vamos ler, né? Vou ler de novo Apocalipse 12, diz assim, ó, o dragão, que a Fabi já falou quem é o dragão, né? Ficou irado com a mulher, que também ela falou. Então, eu vou traduzir para vocês. Satanás ficou irado com a igreja e foi travar uma guerra com o restante da descendência, com o remanescente, com os filhos de Deus que estão ali, ó, grudadinho na peneira e que não vão cair, não. Esse remanescente, então, são os filhos de Deus que estão ali. Ou seja, agora vem uma coisa, e não sou eu que estou falando, pessoal, não fica bravo, não. Diz assim, ó, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quem é o remanescente? Quem é o povo final da peneirada, e vamos chamar assim? Eles têm 2 características. E isso nós temos que gravar por assim, ó, tá? Não esquecer. Nós não podemos esquecer que é o povo que guarda os mandamentos de Deus, porque o mandamento de Deus, ele reflete o caráter de Deus, a vontade de Deus. E ele tem o testemunho de Jesus. Nós vamos depois nos aprofundar um pouco mais nisso, mas é importante a gente saber que a gente precisa estar conectado com Deus. A revelação do Apocalipse é para isso. Ó, ele está chamando a atenção. Peraí, pessoal, olha, vai chegar o fim. Então, presta atenção, que no fim eu vou aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas eu quero falar um pouquinho, Esther, dos propósitos, o que Satanás queria desde o começo. Tá? Então, eu coloquei aqui mais um post-it. 2 coisinhas só, está escrito propósito e foco.
Qual era o propósito de Satanás? Quero governar tudo. Quero tudo para mim. Eu vou ser o dono de todo o universo. As pessoas vão se inclinar diante de mim. Ele queria adoração. E ele queria o poder. Qual era o foco dele? Eu vou pegar os filhos de Deus. São eles os amadinhos deles? Então eu pego. Essa semana, eu estou de netinho novo, tá, pessoal? Nasceu meu netinho, tão frágilzinho. 3,125 kg. Mas se alguém for pôr o dedinho nele, eu vou virar a ursa defendendo. Mas fala assim, nossa, mas você mal conhece. Não importa. É esse tipo de amor que nós temos de Deus para conosco. Ele vai pular em cima. Então, quando ele fala dessa revelação bíblica, ele está mostrando, tem um poder ruim, e o propósito dele é a adoração de todo mundo, mas ele vai querer tocar em você, porque você é o meu filho amado. Gente, isso faz toda a diferença. Por isso que a gente tem que, assim, lutar para não cair nessas ciladas que ele coloca, para a gente poder vencer, sabe? E não é fácil, porque a gente vai se iludindo aí com algumas coisinhas, mas Deus fala assim, se conecte comigo. Dá a mão. Dá a mão que você não cai, a gente faz isso, né? Dá a mão que eu ajudo a te segurar. E a gente precisa estar de mãos dadas com o Senhor. E daí sim a gente vai conseguir guardar os mandamentos de Jesus e saber o que é esse testemunho de Jesus, para que ele possa nos ajudar. Eita. Ô, Nadma, você não trouxe um post-it, além, assim, de frase, né, que toda semana você traz, pois eu trouxe. Tá aqui o meu post-it. Que bom. Não dá para ver, mas eu vou ler para vocês. A essência do pecado é o engano. Quando vamos à cruz, a graça de Cristo nos transforma. Gente, que frase mais linda. E Nadma, você falando tudo isso, falando... a nossa base aqui hoje foi sobre Apocalipse 12, mas me fala uma coisa, o que Apocalipse 12 tem a ver com o tema que a gente vai estudar esse trimestre inteiro, que é sobre as 3 mensagens do Apocalipse, as 3 mensagens angélicas. Só para dar aquele gostinho do que o pessoal vai aguardar aí em todo... Ela trouxe post-it. Não tem como ser neutro. Para mim, esse é o resumo. É como ela começou dizendo a Fabi, depois a Rafa completou. Nós temos liberdade de escolha, mas a gente precisa escolher. Então, o que o Apocalipse 12 traz? Ele traz uma essência, como se eu espremesse a parte final do que Deus quer para nós, o caminho que Ele quer para nós, Ele vai espremer no Apocalipse 12. Ô, E Ele vai dizer... eu vou cortar você, mas é assim, o fato da gente não escolher já é uma escolha. É uma escolha. Né? Então, isso é importante. Se a gente não quiser escolher, já estamos escolhendo. Então, ninguém é neutro. Não tem como, sabe? E é tanto amor de um lado e tanto ódio de um outro, e como a gente não consegue ver esse amor tão grande? Então, o Apocalipse 12, ele vai falar deste amor, que tem uma perseguição, que vai ter dias difíceis, que vai ter momentos aí horrorosos pela frente, mas que não tem como. Eu tenho os 2 lados, e eu não tenho meio a ser neutro. Então, é muito importante esse estudo, sim, dentro do Apocalipse 12, para a gente ter esse vislumbre do que vem pela frente e qual é a minha posição. Muito bom. Muito bom. Ô, Rafa, vamos voltar aí rapidinho, assim, de forma muito pontual. Queria que você me respondesse uma pergunta. A gente está falando muito de Apocalipse 12 e tal, a gente está introduzindo o livro de Apocalipse nesse trimestre com o Apocalipse 12. E você falou muito, você trouxe muita ideia de esperança. Apocalipse 12 é reconfortante para você, pensando nas dificuldades diárias? A Nadma, ela começou falando que tem um texto na Bíblia, Apocalipse também, que fala que no fim e Mateus também,
que no fim dos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Nós temos vivido esses tempos difíceis. E para você, no dia a dia, não vivemos em guerra, né, dentro do nosso país, mas as guerras internas nossas, assim, como que é pensar em Apocalipse 12 trazendo para o dia a dia? Olha, Apocalipse 12, pelo menos aqui na minha Bíblia, tem um tema que parece até um filme da Disney, né? Que é A Mulher e o Dragão. Parece tema de filme. Então, no dia a dia, como você está colocando, na prática, na ação, Apocalipse 12, ele nos lembra que existe um fim. Então, é muito reconfortante a gente viver um dia que está tudo bem. Um dia que a gente recebeu um aumento, um dia que pagaram uma dívida que a gente estava precisando daquele dinheiro, um dia que alguém elogiou a gente. Mas Apocalipse 12 é reconfortante para aquele dia que a gente está mal. Aquele dia que um amigo brigou com a gente, aquele dia que a gente está sem um centavo na conta e está precisando pagar um monte de coisa. Aquele dia em que a gente soube de um amigo que se acidentou, que a gente perde alguém querido. A Apocalipse é reconfortante porque nos lembra que aqui tudo tem um fim. E aqui não é o lugar que a gente é para se apegar, para criar raiz. Aqui é só um momento, um período que estamos passando para dar testemunho e para nos prepararmos para o que há de vir. É como se aqui fosse uma projeção da nossa vida. Então, no dia a dia, a batalha acontece aqui. A maior de todas as batalhas é na nossa mente. É Deus tentando nos resgatar e o inimigo tentando nos puxar para o outro lado. Então, diariamente, eu gosto de pensar dessa forma, para a gente entender, existe um painel onde, né, uma vitrine que o inimigo coloca ali todas as tentações para nos oferecer, para a gente poder ir ali, escolher qual que a gente quer, porque ele conhece as nossas dificuldades, mas o Senhor nos fortalece. Então, todos os dias a escolha precisa ser pelo lado de Jesus. Amém, amém. Fabi, vamos encerrar. Eu quero te fazer 2 perguntas. Aquelas respostas bem objetivas, tá? Vou te fazer uma, você responde, depois eu faço outra. Fabi, qual é o papel, você que falou tanto de escolhas, qual é o papel das nossas escolhas em nosso comportamento? Ela define o seu destino, né? Eita. A nossa escolha define o nosso destino. E ele pode ser eterno. Que às vezes, né, escolher comer um docinho ou não, às vezes só dá um problema agora. No final do dia tem um peso um pouquinho maior na balança. Mas as escolhas mais importantes da nossa vida, e que são, sim, escolher entre Jesus e o inimigo dele, entre a morte e a vida, tem um caráter eterno na nossa vida. Então, que a gente possa fazer a nossa melhor escolha. Né? Como a Nadima falou, a gente já sabe que ele venceu. Nossa, quem escolher perder, sinceramente, né? Então, a escolha, ela define o nosso comportamento. Muito bom. Agora a segunda pergunta. Qual é a relação entre nossas escolhas e o poder de Deus em nós? Oh, essa é muito boa. É tão boa que eu quero que a gente leia João 14, 26. Pode ler. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus que está falando, né? Enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Antes da gente conhecer Jesus, nós estamos por nossa conta e risco. A gente faz escolha aqui, faz escolha ali, sem ter muita noção da própria escolha que a gente está escolhendo, né? Porque até não escolher é uma escolha. Mas depois que a gente pede a mão desse Jesus maravilhoso, desse Deus maravilhoso, e ele começa a nos auxiliar, o próprio Espírito de Deus vai nos ensinar como escolher as nossas escolhas. Olha que incrível, que Deus maravilhoso que nós temos. Então, assim, faz toda a diferença isso, certo, Esther? Será que eu respondi sua pergunta? Certíssimo, professora. Gente, que bate-papo delicioso, e eu quero encerrar com um texto. A Nadima usou 2 expressões que eu anotei aqui, ó. Ela usou dias difíceis e momentos horrorosos. A Fabi
trouxe esse texto de João lindo, que fala que Jesus nos ensina diariamente a termos as melhores escolhas e guardar esse ensinamento para a gente não pecar. E o fardo dele para nós é tão leve, que esse trecho que eu vou ler desse texto tem muito a ver com isso. Olha só. Todos quantos querem ser vencedores, esforcemo-nos fervorosamente para alcançar a norma colocada diante de nós. Parece que é difícil isso daí. Cristo conhece nossas fraquezas, vai começando a aliviar. E a ele devemos ir diariamente em busca de auxílio, ou seja, ele vai nos ajudar. Não nos é necessário, gente, olha isso agora. Não nos é necessário obter força para um mês de antecedência. Devemos vencer dia a dia. Meninas, quando eu li esse texto, eu tive duas sensações, assim, duas emoções. Primeiro, eu senti uma vontade, e agora eu tô de novo, uma vontade de chorar e de só falar assim, Senhor, obrigado. Obrigada, 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 obrigada. E a outra, de leveza. A gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, com o mês inteiro, com a semana inteira, com o ano, com a nossa vida. A gente tem que, sabe, aquele lema dos Alcoólicos Anônimos? Um dia de cada vez? Porque o Senhor vai nos ajudar. E pensando nisso, eu quero trazer para vocês uma música. Fazia tempo que eu não trazia uma música, né? Que diz assim, o título da música diz Coração de Aprendiz. O que isso tem a ver? Que a gente coloque o nosso coração para aprender do Senhor, que é esse que a Fabi acabou de ler, que Ele nos ensina todos os dias. Olha só, já faz algum tempo que eu era um bebê, no início da jornada, disposto a aprender, tão dependente. O tempo passou e agora eu estou aqui. Já não sou como antes, Senhor. Eu cresci. Inconsequente me tornei. Andei com meus passos e tão longe então me vi. Achei o que buscava. Facilmente consegui. Pensei que a liberdade estava a me seguir, mas descobri que não foi bem assim. Agora que essa seja a nossa oração. Senhor, eu quero um coração de aprendiz, que faça só o teu querer. Esqueça o que eu já quis, que reconheça a tua voz e se encha de amor. Senhor, eu quero um coração de aprendiz. Ai, que oração mais linda, meninas! Que oração linda, linda! E é disso que a gente está falando, que a Fabi arrematou com o texto de João. Que a gente tem esse coração de aprendiz, porque o nosso professor está disposto a nos ajudar diariamente. Meninas, é isso. Fabi, ora para a gente encerrar? Amém. Vamos fechar nossos olhos, então. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempinho de podermos estar estudando e aprendendo um pouquinho mais da sua palavra revelada para nós, ó Deus. E com essa mensagem de hoje, que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, e com a ajuda do teu Espírito Santo, ó Deus, a ter as melhores escolhas e as escolhas que venham ser as suas próprias escolhas, ó Deus. Nos ensina, coloca em nós um coração ensinável, um coração que te obedece, um coração que te escolhe, independente da circunstância, da situação, da vontade, Senhor, que a gente escolha o Senhor. E que no final, quando tudo isso estiver chegando ao fim, que a nossa grande escolha possa ser vivida, ser vista, que é, ó Deus, observando a tua volta em grande glória, com tua coroa, com seu cetro poderoso de ferro. Em nome do Senhor Jesus.